Ó Deus. Vamos, irmãos, ler a palavra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Aí na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários, irmãos. Agora com a igreja fechada, fica mais difícil ainda a arrecadação das coletas e das ofertas, mas nós temos alguns projetos em andamento que nós não queremos interromper, bem como também o atendimento aos necessitados e essas reformas, a construção de Sorocaba, como nós dissemos. E a nossa chave do Pix é alfaville, com PH e 2 L's, alfaville@ccacristã.org.br. Aí na descrição do vídeo, aí no Face, no YouTube, tem todos esses dados para você poder contribuir para a obra de Deus. Se esforce, ajuda a gente, por favor, tá bom? E também o nosso perfil aqui do Alphaville no Instagram, que é CCA Alphaville, tá bom? instagram.com/CCA Alphaville. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Tá no jeito? Olha, vem. Beleza. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para o plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do mal que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e um motivo de zombaria perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabe todo o conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Prezada Irmandade, o vaso do oleiro e a impenitência do povo.
O profeta Jeremias veio fazer anúncios. Antes ele veio fazer um alerta ao povo de Israel, dizendo a todos que se arrependessem do seu mau caminho, que deixassem a sua vaidade, a sua concupiscência, porque o Senhor estava querendo moldar o seu povo. O Senhor estava querendo ensinar o seu povo, que estavam se desviando do caminho. Estar nesse momento no caminho não é garantia de que nós estaremos até o fim. Por isso que a palavra diz que nós temos que estar em constante oração, vigiando, anelando, atento em todo momento, porque quando a gente menos espera, nós nos desviamos do caminho por uma coisa qualquer, por uma vaidade, por uma contenda, por um pecado um laço no qual caímos. Israel tinha tudo para ser abençoada. Tinha o amor de Deus por aquele povo. Tinha a bênção de Deus por aquele povo. Mas, irmãos, na bonança, no tempo da largueza, quando as coisas vão bem, é muito fácil a gente se esquecer de Deus, olha. Muito fácil. Porque nós fazemos de Deus uma fonte das nossas necessidades. Então o que a gente faz? Enquanto eu preciso, eu vou até Deus. E quando eu acho não precisar, porque esse é o erro, eu acho que não preciso, sendo que eu preciso todo momento, aí eu me afasto de Deus. Há um ditado que diz que ao saciar a sede, o indivíduo imediatamente vira as costas para a fonte que o saciou. Bebe, vira as costas e vai embora. Só que com Deus não funciona assim. Nós precisamos dele quando temos consciência de precisar, e quando achamos não precisar, aí nós precisamos triplicadas vezes, ou quintuplicadas, centuplicadas vezes. Porque é uma grande falha a gente achar que agora está tudo bem, eu posso dar uma relaxadinha. Com o inferno não é assim que funciona, não. Você dorme, o diabo não dorme. Meu Deus não dorme nem tosquenez, mas o diabo também não. E nós temos, irmãos, que nos lembrar disso. Às vezes, nós atraímos maldição para a nossa vida. Por um comportamento ruim, por sentimentos recorrentes ruins do nosso coração, que vão minando a nossa fé, vai minando o nosso coração, e nos vai afastando de Deus sorrateiramente, nos vai isolando do rebanho, nos vai afastando do Senhor. E quando você menos espera, você está tão longe que já não dá mais para voltar. O rebanho já foi muito adiante. E Jeremias, quando pregava coisas boas, não sei, isso acontece em todo momento. Quando ele pregava coisas boas aos olhos do povo, porque é aí que é o problema, irmãos. A gente foi criado dizendo, Senhor, manda a tua palavra hoje na igreja, seja ela de benção ou de repreensão. Não entendo. A repreensão não é uma benção? Eu orei muito assim na igreja. Manda a tua palavra, Senhor, mesmo que seja de repreensão. Mas glória a Deus, toda a palavra de Deus é boa. É escudo para aqueles que nela confiam. Então, é uma benção quando eu vou comprar o carro, quando eu vou viajar, quando vai ter o casamento, quando vai ter emprego, quando vai ter dinheiro. Quando é repreensão, não é uma benção. Então os irmãos veem que isso é cultural. De maneira que quando Jeremias começou a pregar, falou, Deus quer colocar vocês no eixo. Vocês estão andando no caminho ruim. O Senhor está irado contra vós. O que fizeram? Prepararam armadilhas para matar ele. Vão matar esse homem. Ele está falando muito contra nós. Lembra-se de Acabe, de Elias? Acabe fala, mas não é meio desse homem pregar ao meu favor. Ele não gosta de mim. E a palavra não vem para quem gosta ou não gosta. E ai do pregador que usar esse lugar aqui para atacar quem quer que seja. Para expor o seu sentimento particular e usar desse lugar santo para atacar alguém, para ferir alguém. O Senhor vai pedir conta. Aqui em vida ainda. Mas ainda assim, irmãos, o povo de Israel sofreu muito, 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 muito. Porque não deram ouvidos à voz do Senhor. E eu sei que o momento é de fragilidade. Eu sei que o momento é de medo. Para todos nós, indistintamente.
Eu sei que o momento é de preocupação. Nós estamos entrando amanhã nessa fase restritiva, que o que está ruim vai ficar pior. Mas a palavra é essa. Não tem um, a começar de mim, que sou mais fraco aqui, não tem um de nós. Não tem um de nós que não tenha sua parcela de culpa, de responsabilidade nas provações que a nossa nação está passando e que nós estamos passando particularmente. Não tem. Em algum momento, eu, Rodrigo, negligenciei minha fé. Ao invés de ficar bravinho, ao invés de falar, esse irmão está falando água, arrependa-te, assim como eu estou fazendo. Pedindo perdão a Deus pelas minhas falhas. E pedindo ao Senhor que retire a sua mão de sobre nós com peso, com essa ira. Senhor, eu falho em muitas coisas. Tem misericórdia de mim. Porque se o povo de Israel, ao invés de reclamar, ao invés de ficar bravo, ao invés de querer matar Jeremias, tivesse se arrependido, tivesse se permitido ser um barro ainda fresco, mole, na mão do oleiro, teria sido um vaso de honra, teria sido um vaso para a glória de Deus. E hoje, nós aqui, culpamos Dória, culpamos Bolsonaro, culpamos o STF, culpamos aqui o Furlan em Barueri, e quem que é o prefeito de São Paulo? O Covas, o menino lá, está até doente, né? O Bruno Covas. Povo de Deus, vamos parar com essa conversa fiada. Está todo mundo perdido. Tem uns oportunistas, tem uns picaretas aí no meio, tem. Mas quando não teve? Eles apareceram só na pandemia. Eles estão aí desde o Império. Desde sempre. Vamos parar de procurar culpados. E vamos cada um de nós pegar nossa parcela de responsabilidade. Rodrigo, mas eu não estou no poder público. Rodrigo, eu não estou no legislativo, eu não estou no judiciário. Mas você está em posição de oração, ou não? Ou você está em posição de nhenhenhé, de falação. Em vez de ir para o Facebook reclamar do Bolsonaro, ou do Dória, ou do Lula que está livre, que está solto, posta uma oração lá, faz um vídeo orando na sua casa e põe lá no Facebook. Um videozinho de 30 segundos. Duvido, não achei um para fazer. Inclusive eu. Então, o que a gente faz? Arruma culpados. Irmãos, eu sei, é um domingo à noite, todo mundo querendo uma palavra de ânimo, e eu duvido se arrumar uma palavra de mais ânimo do que essa. A palavra é para a salvação da tua alma. E agora, nós vamos entrar numa tática para a gente salvar a nossa nação. Porque faz um ano que nós estamos orando, faz um ano que nós estamos pedindo, intercedendo, faz clamor da madrugada, e o trem, em vez de melhorar, está piorando. Ou Deus não existe, ou nós estamos em falha. O que vocês acham que está acontecendo? Deus não existe? Deus é santo. O Senhor reina, está entre nós. Só que enquanto nós não nos colocarmos no centro da sua vontade, não adianta. Então eu quero convocar a Irmandade nessa noite. Convocar a todos nós, para entrarmos nessa campanha de oração. Oração, 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 oração. Sem mimimi, sem briga, sem conversa fiada, sem polêmica. Chega, pelo amor de Deus, chega. Se os católicos estivessem rezando o terço, se o espírita... O que o espírita faz, Olívio? Como é se os espíritos estiverem lendo o evangelho, se é macumbeiro, vai bater seu tambor. Os crentes vai orar, vai fazer, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa que preste, que edifique. Irmãos, pode trazer o escândalo que for essa palavra, mas é a palavra. Se o povo de Israel tivesse dado ouvidos ao profeta, teriam sido livres do mal. Quantos homens de Deus aí no evangelho? Vamos falar de homens de Deus? Como é aquele da Brasil para Cristo, Marquinhos? Manuel de Melo? Manuel de Melo. Depois vem no Google aí, olha, o fundador da Brasil para Cristo. Davi Miranda,
Deus é amor. Irmão Luiz Franciscão do CCB. Meu Deus, esse irmão do Ministério Belém, um senhorzinho aí, da Assembleia Ministério Belém, esqueço o nome dele, um senhorzinho, até perdeu a esposa agora recentemente, um santo homem, pastor Wellington. E tantos, R.R. Soares, o próprio Edir Macedo que fundou a Universal, quem que é o nome dele? Manuel de Melo, né? Manuel de Melo, fundador da... Manuel de Melo e Silva, fundador da Brasil para Cristo. Eles têm uma igreja enorme aqui na Pompeia, uma igreja linda. Vieram prenunciando o evangelho. E quando tudo isso começou, muita gente fala mal da Universal, fala mal da Internacional da Graça, que eles começaram juntos, eles são cunhados, o R.R. Soares e o Edir Macedo. Lá em 74, lá em 70 e pouco, a coisa não era assim. A CCB também não era assim em 1910. Então a coisa começa bem e vai degringolando. Israel começou uma potência. Mas conforme a bênção de Deus vai chegando, foram se perdendo, foram se inebriando. Salomão terminou seus dias servindo a deuses pagãos, na idolatria. Salomão terminou seus dias na idolatria. O homem que escreveu os provérbios, irmão, a sabedoria personificada, era Salomão. O Senhor deixou escrito, não haverá homem sábio antes de ti, como tu és, e nem depois de ti, como tu tenhas sido ou foi. Brasil, Irmandade, você que está assistindo essa palavra, não me interessa a sua religião. Ou nós vamos cair em oração, ou vai acabar em nada isso aqui. A começar de mim. Oração, clamor, parar de amaldiçoar nossa terra, parar de amaldiçoar nosso governo. Já está lá, é a tal da democracia, irmão. Gostando ou não gostando, é assim que funciona. Está eleito. Se vai ficar até 2022, até 2072, até 2102, não interessa. Agora é oração. Você confia mais no Bolsonaro ou mais no Senhor? Você confia mais no governador do teu estado ou mais no Senhor? Você confia mais no Lula ou mais no Senhor? Ao invés de procurar culpados agora, cada um pegue sua parcela de responsabilidade e vamos orar. Vocês sabem que nos Estados Unidos, Oliver, tem o dia da oração, né? Lá nos Estados Unidos tem o dia da oração. Vê aí como é que escreve em inglês, eu não lembro, mas é dia da oração. Um povo que ora, um povo que clama, um povo que busca. E vocês viram, agora eu estou dizendo para vocês que eu vi no elevador do meu prédio. O Biden anunciou para os próximos dias vacina para todos os americanos. Todos, de qualquer idade. De mamana caducando. E aí, a oração funciona ou não funciona? Mas nós não. Por que em vez de não fez o carnaval, suprimiu o carnaval aqui em São Paulo e a turma estava aí pulando aí escondido nas festas? Estava nos baile funk aí, as meninas aí se acabando na maconha. Mas um dia da oração não faz. Por que não reuniu nas igrejas, já que não pode fazer a marcha para Jesus? E nós fizemos uma corrente de oração, pegar domingo, meio-dia, e parar o país e todos fazer uma oração. Eu duvido, irmão. Eu duvido que o Senhor já não tinha feito uma obra aqui. Sabe o que Deus está fazendo? Esfregando nossa cara no chão para mostrar nossa incredulidade, para mostrar nossa dureza de coração. Está colocando em nós um espírito quebrantado. Eu estou falando para qual, Oliver? Para essa aqui ou eu quero de lá? Um espírito quebrantado. Um espírito humilhado. Um espírito de servo, de serva. E se nós entrarmos nesse propósito, a coisa vai mudar. Eu sei que muitos poderão até deixar de assistir a live, porque não gosta, porque fica aborrecido. A gente sente muito, muito, muito mesmo. E nós gostaríamos que ao invés de fazer isso, você também entrasse em propósito de oração. Você também entrasse em clamor, assim como nós estamos fazendo. E se vocês quiserem, a gente marca um dia. Eu estou sem meu celular aqui, Oliver. Eu não sei que dia. Próximo domingo, que dia que é? Dia 21. Dia 21. Se vocês quiserem, de sábado para domingo que vem, do dia 20 para o dia 21,
A gente para o país às 3 horas da manhã e nós entramos em oração. E vamos fazer aqui um dia da oração para nós. Eu duvido, irmão. Vocês vão ver vacina brotar do chão. Vai nascer pé de Coronavac na sua casa. De AstraZeneca, de não sei o que mais. Se nós entrarmos em propósito, como o profeta aqui anunciou, como o profeta falou, e ninguém deu ouvido, muito ao contrário, ficaram bravos com ele, e se tivessem dado ouvidos, o mal teria sido cessado, irmão. Conseguiu o nome? The National Day of Prayer, Dia Nacional da Oração. Primeira quinta-feira de maio nos Estados Unidos é o dia da oração. Aí, ó, uma boa para a gente também. Dia Nacional da Oração. Então, irmãos, vamos começar nesse domingo próximo aqui. Estou convocando vocês. Eu vou estar lá em oração, junto com vocês. Vamos clamar pelo nosso povo. Vamos clamar pela nossa gente. Eu digo mais para vocês. Eu estando aqui em São Paulo, que eu vou estar porque nós não podemos sair, eu vou vir aqui para a igreja orar com vocês. Começar uma live aqui às 3 horas da manhã. Para ligar esses trem aí, pôr o som, eu sei fazer, não precisa dos meninos. Ligar as luzes aqui, nós vamos orar junto, às 3 horas da manhã. Eu duvido se Deus aparece ou não aparece na nossa vida. Então, amados irmãos, vamos pôr nosso coração nas mãos de Deus. Vamos nos arrepender dos nossos males. Vamos deixar de procurar culpados para aquilo que é culpa nossa. Vamos chamar a responsabilidade para nós. Começa uma fase restritiva amanhã, e agora nós entramos em espírito de oração. Nós vamos vencer esse demônio com oração, no nome do Senhor Jesus. Mas não adianta eu ficar aqui falando e não agir. Não adianta você ficar aí reclamando e não agir. Indignação sem clamor é só uma revolta qualquer. Se nós clamarmos, o céu vai se abrir para a igreja de Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, aleluia, receba a força de Deus agora, receba ânimo de Deus agora na tua vida, receba força, receba coragem, receba um espírito destemido para você enfrentar o mal que está diante de ti, e cumprir-se-á a palavra, resiste ao diabo, e ele fugirá de ti. Resiste, irmão. Receba força no nome do Senhor dos Exércitos. Receba a graça de Deus sobre a tua vida. E as portas que estiverem fechadas, pelo poder da oração, elas se abrirão, diz o Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Agora nós vamos orar. Já vamos começar agora esse clamor. Comece você também orando, clamando, buscando. Não vira as costas para a live, não. Fica até o final. Ora junto da gente. E clama ao Senhor também. Ajoelhados, oremos a Deus no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Eterno Deus, diante da tua santa presença, nós dobramos o nosso joelho para te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar falando contigo de novo. Nós cremos que Deus nos tem abençoado, temos sentido a tua bênção, e essa noite tu mandaste uma palavra diferente, chacoalhando a todos nós, trazendo a nós um alerta, e nós te louvamos por isso, Senhor, te agradecemos por isso, porque o Senhor nos tem ajudado, não tem permitido que fiquemos no mal, mas tem, Senhor, alertado os nossos corações para nos convertermos a Ti, para voltarmos ao primeiro amor. Nos faz, Senhor, voltar a esse primeiro amor por caridade. Abençoa todo o Teu povo e nesses próximos dias nos fortalece na fé, para que em tudo o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Assim, ó Deus, guarda os nossos dias e nos despede na Tua paz. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.